Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Challengers, Rivais, filme dirigido por Luca Guadagnino, lançamento Amazon MGM, que por conta de antigos contratos internacionais tem distribuição da Warner nos cinemas de vários países, incluindo Brasil. Temos aqui um longa que tinha tudo marcado para chegar no Festival de Veneza do ano passado, só que acabou sendo adiado por conta da greve, já que a Amazon acreditava numa ampla exposição no circuito promocional envolvendo o elenco. Rivais teve uma grande exposição desde o seu primeiro material de marketing publicado, desde as primeiras fotos e teasers, por conta de um triângulo amoroso. E eu digo para vocês, é muito mais que isso. É um filme que envolve esporte, envolve drama, diferentes faces de um romance e que acaba gerando um turbilhão de sentimentos. Eu até tinha comentado, depois que eu saí da sessão do filme, que eu fiquei extremamente envolvido e que eu notei como o diretor ele acaba manipulando sentimentos. A partir do esporte existe um leque de situações delicadas que precisam ser resolvidas e que aí, em um determinado momento, acabam sendo resolvidas durante uma partida, só que da mesma forma Rivais acaba deixando de lado toda uma tradição para lidar com um grande momento do esporte. Por exemplo, se você tem uma narrativa que envolve esporte, qual vai ser o grande momento? O grande momento vai ser na decisão de um grande título, de um grande cinturão, um título mundial. Rivais rompe com essa noção a partir do roteiro que é assinado pelo Justin Kuritzkis no seu primeiro trabalho no cinema, que cria uma lógica para envolvimento do tênis muito boa. Eu diria que o tênis ele se torna um intermediário, mas o drama mesmo é que gera toda uma atenção e que acaba também atiçando a curiosidade. Eu confesso que eu tinha uma grande expectativa porque eu sou um grande admirador do cinema do Luca Guadagnino. Eu posso falar que eu gosto de todos os filmes da sua filmografia e ele consegue sempre explorar complexas situações sobre relacionamentos, e Rivais é mais um filme desse tipo. Em um determinado momento eu estava tão envolvido com essa história que eu comecei a me ver julgando personagens com uma lógica de juízo de valor também, apontar o dedo e falar, mas o que é isso? E aí você sente raiva, nojo em uma determinada hora, toma partido, sente pena, e o diretor ele manipula tudo a partir da cronologia de acontecimentos, que eu confesso que me incomodou no terço inicial do filme, porque existe um vai e vem quanto à questão temporal. Do nada, em um minuto, você tá de 2009 para 2019 em um piscar de olhos, por exemplo. Antes de continuar, eu quero deixar um recado da NordVPN, que patrocina o vídeo de hoje. Tô aqui no meu cenário tradicional, antes da viagem para a França para cobertura no Festival de Cannes, mas nesse período das últimas viagens que eu fiquei fora, eu pude tomar conta da grande diferença de catálogo de serviços de streaming entre países. E você pode, por exemplo, usar a NordVPN para ter acesso a catálogos de diferentes países, conseguindo ampliar o leque de opções. Se você quer segurança na sua navegação na internet, seja no computador ou celular, você consegue tudo isso com a NordVPN em apenas um clique, com uma criptografia extremamente robusta que protege o seu tráfego, além da proteção contra ameaças. Na NordVPN, o suporte ao cliente funciona 24 horas por dia, você tem acesso também à VPN mais rápida do mercado. E se você entrar no QR Code que está na tela ou no link na descrição, você tem acesso à oferta especial junto com a NordVPN, que se você assinar 2 anos ganha 4 meses grátis, claro, com a garantia de reembolso também de 30 dias. Então acesse nordvpn.com/dalenogari para mais informações. Voltando a Rivais, eu considero realmente impressionante a articulação de 3 personagens completamente diferentes, mas 3 personagens que você se interessa do começo ao fim, porque eles têm projeções de vidas também diferentes. O Luca Guadagnino cria uma disposição em que você tem objetivos, motivações e a relação entre cada um deles que pode ser drasticamente alterada, inclusive quanto à percepção do público a partir de um flashback. Em muitos filmes desse tipo, e eu digo que Rivais é muito mais que um triângulo amoroso, existe destaque para a percepção de um ponto de vista ou um ponto de vista que serve como base para a projeção do desenvolvimento da narrativa. Rivais não é só um filme sobre esporte, não é só um filme sobre relacionamento. É um longa provocador, bonito, que usa o tênis como pano de fundo para uma complexa situação em que é bem provável que você vai discutir ética, é bem provável também que você vai fazer julgamentos a partir das situações extremamente complexas colocadas para discussão. Tashi Duncan, interpretada por Zendaya, teve sucesso no circuito de tênis na sua juventude, mas precisou abandonar as quadras após uma lesão para virar treinadora.
Casada com Art Donaldson, interpretado por Mike Faist, que foi vencedor de vários títulos, mas que anda em má fase na carreira, Tasha adota uma estratégia diferente para levar Art em busca de um tão sonhado título, inscrevendo o atleta em um pequeno challenger que o coloca frente a frente com Patrick, interpretado por Josh O'Connor, que era o ex-melhor amigo de Art e também ex-namorado de Tashi. 3 retratos completamente diferentes, 3 personalidades diferentes. A Tashi, ambiciosa, ela não expressa muito seus sentimentos, mas ela tem uma leitura impressionante de toda a situação e ela corre atrás dos seus objetivos. O Art é aquela pessoa que acredita muito no treinamento e acredita que a partir do treinamento ele vai se aperfeiçoar. O problema é que ele está num momento da carreira que falta motivação. Ele já ganhou muita coisa, faltaria um título ainda, que seria um título importante, e ele precisa também da colaboração da família, já que agora ele é casado com a Tashi. E por fim o Patrick, um tenista talentoso que acabou tomando um outro rumo na sua vida, que não tem grana para pagar um hotel, nem mesmo para se alimentar direito. O Art e o Patrick foram grandes amigos na juventude, dividiam vários interesses e dividiram também o interesse na Tashi. E inicialmente ela diz que não queria destruir a relação deles, no entanto, com o passar do tempo, existe um atrito na amizade que dá início a uma rivalidade entre os dois. O maior risco do filme, na minha opinião, está na disposição temporal a partir do momento que o Luca Guadagnino ele vai de forma recorrente fazer vários cortes em que uma hora você está, como eu disse, em 2009, depois passa para 2019. Sempre existe um acompanhamento na tela para situar o espectador, ou seja, não existe nada muito complexo quanto à relação passado-presente. O que eu destaco é que existe uma construção em torno dos flashbacks com informações importantes que vão sendo distribuídas aos poucos. Inicialmente, confesso que isso gerou uma distração em que eu me perguntava, ok, mas por que não diminuir esses pequenos recortes e conseguir articular a partir disso mais cenas longas com mais informações relevantes? Só que eu me lembrei que eu acho que eu subestimei bastante o impacto Luca Guadagnino para estabelecimento de uma situação complexa e de um relacionamento muito complexo, nesse caso envolvendo um triângulo amoroso. Eu fiquei totalmente envolvido nessa situação porque existe uma tensão da relação da Tashi para cada um dos tenistas, mas também para esses dois grandes rivais. A troca de olhares nesse filme é muito especial. E esse elenco é tão bom que não dá pra falar que existe um coadjuvante ou que existe um personagem de menor importância ou um grande destaque só. Você vai ter a divisão de responsabilidades sempre nessa lógica passado-presente, de amizade destruída e de interesses amorosos. O que eu falei que me chamou muito a atenção é que nesses filmes esportivos já tem uma tradição estabelecida no cinema que é de mirar para o grande título de cada esporte. Se é no boxe, o cinturão mundial. Se é qualquer outro esporte coletivo, uma grande final, um campeonato de ampla repercussão que vai dominar a atenção da TV. Sabe o que o Luca Guadagnino e a sua equipe acabaram fazendo nesse longa? Eles situaram um pequeno challenger que tá nesse circuito da ATP, do tênis profissional, né, envolvido para ganhar pontos, para aí sim participar de grandes torneios. O escolhido foi o Challenger de New Rochelle, no estado de Nova York. Então a estrutura é bem pequena, não existe esse interesse enorme da mídia, do público, porque a jornada para o grande tenista é uma jornada de redenção, enquanto para o outro tenista é a de que não tem nada a perder, que ele pode tanto estragar os planos, como ele pode ser uma motivação para o Art voltar com tudo no circuito principal. Então, na minha opinião, existe uma divisão bem forte em rivais do esporte para o drama. Quero começar com o esporte. É um filme sobre tênis, então, que eu vejo como pano de fundo. Existem tomadas inventivas, especialmente numa passagem em primeira pessoa que é muito bem feita, que é intensa, só que isso não é aproveitado durante o resto do filme. O filme ele destaca muito uma grande partida em que tem muita coisa em jogo, não necessariamente pelo esporte, mas sim pela rivalidade. Aí, o grande problema, na minha opinião, de rivais se dá na montagem das cenas de esporte, porque você vai ter muito mais a reação de cada tenista. E claro, estamos falando de 3 atores que não têm uma trajetória no tênis, então, né, não são profissionais, você precisa de alguma forma manejar tudo isso.
a montagem ela não consegue criar a sensação de uma grande partida de esporte. Ela não consegue passar a sensação de uma partida boa de tênis. O grande momento do tênis vai se dar justamente num confronto já no final do filme. A intensidade, a entrega, elas são sugeridas porque a montagem ela busca esses grandes momentos, um grande saque, uma jogada que é uma jogada que encanta a todos. Mas existe uma dificuldade para articular isso e posicionar isso como elemento central. Às vezes, parece que para o Luca Guadagnino vale mais a pena a observação e a discussão dessa observação, que é uma estratégia até razoável para diminuir o número de cenas sobre uma partida. Menciono aqui que existem vários product placements durante rivais, existe uma articulação muito boa também com o circuito da ATP, que você tem toda a disposição do tênis profissional e desses challengers para conseguir pontos e para conseguir participar dos grandes torneios. Também essa noção de extremos do jogador patrocinado por marcas de luxo, que vive muito bem, tem acesso a tudo do bom e do melhor, versus o jogador que tinha talento, mas não conseguiu prosperar. Jogador que não tem dinheiro para pagar alimentação. Os saltos temporais que poderiam se tornar problemas, eles acabam fechando várias facetas do filme entre tênis juvenil, universitário e profissional. O que inicialmente eu pensei que seria algo que poderia comprometer o longa, acaba ajudando bastante com a disposição das informações. Mas entrando no drama, aí que as coisas ficam apimentadas, não só pelo triângulo amoroso, mas também pela noção de constante desejo entre os três. O drama de relacionamento é muito mais complexo do que qualquer noção de tênis exposta nesse filme. O tênis é secundário. O tênis ele tenta ser um meio e um intermédio para resolver os problemas entre os três. O Luca Guadagnino trabalha com a noção do dia do acerto de contas e o tênis se torna importante para isso, com essas informações que são colocadas de pouco a pouco para o público. E o olhar, como eu disse, é muito importante e eu vejo um aproveitamento muito bom também no estabelecimento de como você capta a reação. Primeiro, da Tachi para os dois tenistas. Passado, presente, a ambição, a aposentadoria de um lado e a tentativa, por outro lado, de ter algum suspiro extra na carreira, já de forma bem tardia por conta da idade. Só que da mesma forma, o olhar entre os tenistas acaba sendo um outro trunfo desse filme, porque cada olhar é carregado de malícia, é carregado de situações do passado, seja entre desejo, amor ou ódio. E também existe uma lógica complexa sobre o julgamento moral feito durante o filme, em que é fácil apontar o dedo para um ou mais personagens tóxicos ou atitudes que fazem você ficar surpreso, raivoso e até mesmo apavorado. Isso ocorre porque o roteiro conduz muito bem toda a temática. Tensão sexual do primeiro ao último minuto. Sorriso, pode ser o sorriso maldoso, o sorriso do desejo. Trilha sonora de Trent Reznor e Atticus Ross. Não existe uma pausa, você tem uma rave constante e isso é aproveitado também para a identidade sonora. Eu gosto muito de como o Trent Reznor e o Atticus Ross eles conseguem lidar com situações sobre família, temas mais sensíveis e temas bem mais complexos sobre o próprio triângulo amoroso. É realmente mais um grande trabalho dessa dupla. E o elenco é talentosíssimo. A Zendaya com essa personagem mais contida, em que faz uma leitura toda da situação e você começa a ver nos trejeitos dela e entender um pouquinho como ela pensa. O Mike Faist interpreta esse tenista, né, que tem toda uma lógica de treino envolvida, que prosperou na carreira. E, na minha opinião, o grande destaque desse filme é o Josh O'Connor. O personagem dele me trouxe um leque de emoções dos mais extremos em diferentes momentos do filme, porque ele articula muito bem em tudo que o filme propõe, do desejo ao amor, da repulsa ao ódio, é impressionante. O personagem dele não tem nada a perder e challengers, rivais, consegue explorar muito bem esse homem que não tem nada a perder, que está envolvido nesse triângulo amoroso como ex-namorado e como ex-melhor amigo. Então eu digo, o drama é muito melhor que o esporte, a situação é complexa, a ponto de que o tênis não necessariamente se torna o grande destaque, até a captação dessas tomadas, elas não são tão boas, salvo os minutos finais, porque aí existe uma noção de grande desfecho, e eu gosto muito da atenção do Luca Guadagnino aos detalhes, e eu destacaria aqui trocas de olhar,
e também os sorrisos e as diferentes camadas de sorrisos entre personagens. Para rivais, nota 8. Um grande lançamento da Amazon MGM e um dos melhores filmes de 2024 até agora, na minha opinião. Acredito que a distribuidora vai investir também numa campanha de lembrança nesse filme para a próxima temporada de prêmios, pelo menos para roteiro. Às vezes é difícil pelo timing do lançamento, mas a Amazon aqui tem um filme de grande sucesso e um elenco extraordinário. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!